observar, o que nós vamos falar agora é da análise gráfica de movimento. Então, quando a gente faz análise gráfica de um movimento, eu tenho que colocar as grandezas que são responsáveis pela análise do movimento dentro de uma construção gráfica aí, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Todos os principais gráficos que são trabalhados na cinemática, eles são em função do tempo. Então, normalmente, o eixo X, ele vai ser o nosso tempo. Normalmente, tem até uma questão do Enem, que a gente vai resolver daqui na próxima aula, que ele coloca no eixo X velocidade, por exemplo, mas normalmente é em função do tempo. E o eixo Y, normalmente, ou é a distância em função do tempo, ou é a velocidade em função do tempo, ou é a aceleração em função do tempo. Tá? Então, vamos lá. Pensando aqui, primeiramente, em movimentos uniformes. Em relação aos movimentos uniformes, o primeiro gráfico que eu colocar aqui em função do tempo, então vamos lá, olha. Primeira coisa que a gente faz no gráfico, que informação que ele pode me dar? No eixo X. No eixo X. Ele me deu qual informação? Ele me deu o tempo. No eixo Y, ele me deu qual informação? A posição. Se ele me deu a posição, indiretamente ele consegue me informar a distância percorrida no corpo, pelo corpo, beleza? Que é o espaçamento entre duas posições, né? Então, o eixo Y me dá a distância. O que a inclinação vai me dar de informação? Ah, Alexandre, inclinação é Y sobre X. Então, inclinação é uma relação de variação de Y sobre X. É variação, viu, gente? Não é Y sobre X, mas aqui eu não sei representar o delta. Então, é variação de Y sobre X. E no Y vai ser posição que está em metros, por exemplo, sobre o X, que tempo em segundos. Então, se for metros por segundo, se for uma unidade de distância por tempo, eu sei que ela vai me dar a velocidade. Ok? E a área? Que informação que me dá? A área vai ser uma relação de x base vezes altura, x vezes y, e isso vai me dar uma grandeza metro segundo, que não é a unidade de medida de nenhuma grandeza da cinemática. Então, na área, nessa situação, não me dá informação. Então, quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, do gráfico de posição, quando eu vou fazer a análise de um gráfico de posição por tempo, eu tenho que me atentar basicamente a esses três pontos. Quais pontos? X, Y e inclinação. Não preciso preocupar com a área. Beleza? Foi? Então, se a gente parar para pensar, num movimento uniforme, em um movimento uniforme aqui, ó, o que acontece com a variação da posição em função do tempo? Ela vai ser uniforme. Ele sempre vai variar a mesma quantidade. Opa, deixa eu. Ele sempre vai variar a mesma quantidade de posição em função do tempo. Sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Isso faz com que a variação de y seja sempre a mesma para uma mesma variação de x, de tal forma que esse gráfico formado se transforma em um gráfico linear. Então, no gráfico de posição por tempo ou distância por tempo de movimentos uniformes, eles sempre vão ser lineares. Inclusive, o que eu posso concluir? Que se ele é linear, a inclinação dele em relação ao eixo X, ela vai ser sempre a mesma lá. A inclinação, a angulação formada entre a função eixo X,
ela vai ser sempre a mesma. Então, eu posso afirmar que se a inclinação é constante, a velocidade ela é constante. Tá? O que mais que eu posso enxergar nesse gráfico? Que a inclinação ela é uma inclinação crescente. Inclinações crescentes são inclinações positivas. Ele está querendo dizer que a velocidade desse corpo é positiva. Então, o movimento desse corpo vai ser um movimento progressivo, tá? Ok? Se a inclinação ela é decrescente, que é o caso do exemplo ao lado aqui, se é uma inclinação decrescente, o que quer dizer que a velocidade continua sendo constante, porque é uma função linear, mas que o deslocamento dele está num sentido negativo, ok? Então, nesse caso aqui, é um movimento retrógrado. Tá? Aí, essa função, ela pode sair da origem? Ela pode sair da origem? Pode. Se ela sair da origem, eu estou falando que o quê? Que no tempo zero o corpo estava na posição zero. Ele pode sair de uma posição negativa? Pode. Ela pode ser decrescente? Pode. Beleza? Inclinações, funções lineares em gráfico de distância por tempo vai representar sempre um movimento uniforme, ok? Funções constantes, por exemplo, aqui, ó, funções constantes no gráfico de posição por tempo, vai mostrar que o corpo está em repouso, tanto é que não tem inclinação. Tranquilo? Nesse tipo de movimento, se a velocidade é constante, a aceleração vai ser igual a zero o tempo todo. Então, no gráfico de aceleração em função do tempo, se a aceleração estiver sobre o eixo x, eu posso afirmar que esse corpo não tem aceleração, que a aceleração é igual a zero. Mas eu não posso afirmar, por exemplo, que está em movimento uniforme, se eu só ver o gráfico. Ele pode estar em movimento uniforme ou ele pode estar em repouso, que também não terá aceleração. Tá? E se for o gráfico de velocidade por tempo? A velocidade ela é o quê? Constante. Então, se a velocidade é constante, o gráfico de velocidade vai ser uma reta paralela ao eixo x, podendo ser positiva, podendo ser negativa, se o movimento for progressivo ou retrógrado. Tá? Só para concluir, que a gente está 9h31, quais informações o gráfico de aceleração dá? Quando eu falo isso, voltando aqui, quando eu falo isso, que informação o gráfico de aceleração dá no eixo y? A aceleração. No eixo x, o tempo. Na inclinação aqui, ele vai pegar o quê? Metros por segundo ao quadrado e dividir por segundo. Então, isso dá metros por segundo ao cubo, que não é nenhuma grandeza que a gente estuda no ensino médio, beleza? Então, a inclinação desse gráfico de aceleração não me dá nada. A área do gráfico. A área é uma relação de quê? X sobre Y. Então, seria metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Isso ia me dar o quê? Metros por segundo. Quer dizer que a área do gráfico de aceleração vai mostrar como que a velocidade variou. E se eu pegar o gráfico de velocidade por tempo, que vai ser o nosso grande gráfico, vai ser a nossa ferramenta de trabalho para resolver qualquer exercício de cinemática, vai ser sempre o gráfico de velocidade por tempo. Tá? Que vocês têm que saber ler e interpretar são todos, mas para vocês construir e obter as informações vão ser os de velocidade por tempo. Por quê? Se for um movimento uniforme, vai ser uma reta paralela ao eixo x. Se for um movimento uniformemente variável, a velocidade varia, mas varia de forma linear ao longo do tempo. Então, os gráficos de velocidade por tempo a nível de ensino médio, eles são sempre uniformes. Beleza? E outro detalhe,
Quais informações que a gente procura trabalhar dentro da cinemática? Velocidade, tempo, distância e aceleração. E o que o eixo Y do gráfico de velocidade me dá? A velocidade. Beleza. O que o eixo X me dá? Ele vai me dar o tempo. O que a inclinação desse gráfico vai me dar? Metros por segundo dividido por segundo, já estou fazendo direto, beleza? Dá metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a aceleração. E que a área desse gráfico vai me dar? Metros por segundo vezes segundo. Então, a área desse gráfico vai me dar a distância. Porque metros por segundo vezes segundo é metro, e metro é unidade de distância. Então, é o gráfico que acaba me dando todas as informações, inclusive todas as fórmulas de cinemática saíram do gráfico de velocidade por tempo. Ok? Beleza? Então, para casa, para vocês aí, para a próxima aula, estudem os gráficos referentes aos movimentos uniformemente variáveis. Beleza? E aí, vocês vão fazer para amanhã, porque amanhã eu vou discutir em sala de aula, né? Sala virtual de aula, esses exercícios. Quiser dar um print aí, propostos 2, 3, 5, 7, 8 e 14, e o exercício Enem 1. Todos os exercícios são meramente de interpretações gráficas, tá? Aí a gente vai passar a aula inteira amanhã interpretando o gráfico. No mais, um abração para vocês e foi ótimo mais uma manhã com vocês. Melhor seria se eu tivesse pertinho de vocês aí. Um abraço.